Hoje eu canto porque eu vi o milagre entrar pela porta. E onde faltava comida, sobrou amor. Está no ar o programa Deus de Aliança. Fique ligado. Oi, gente. Vamos meditar um pouquinho, refletir um pouquinho no texto maravilhoso da Palavra de Deus, nesse restinho de minuto que nos resta antes do final do nosso programa, tá bom? Eu quero compartilhar com você uma história maravilhosa, aonde nos dá um aprendizado mais claro sobre propósito de vidas, sobre oração, sobre acreditar naquilo que nós colocamos diante de Deus. No livro de Atos, capítulo 12, versículo 16, conta a história de um certo homem chamado Pedro, muito corajoso, determinado em querer fazer a obra e anunciar o nome de Jesus. Mas chegou um tempo da sua vida onde ele, devido a tanta perseguição, onde Herodes estava tentando eliminar os seguidores de Cristo, já tinha matado Tiago. Tiago foi morto, decapitado. E agora era a vez de Pedro, que era um dos líderes principais da igreja na época. E no Atos capítulo 12, versículo 16, conta a história que Pedro, ele foi pego, foi aprisionado, e no dia seguinte já estava certo, determinado por Herodes a sua morte. Mas acontece algo fabuloso. E às vezes eu até digo que é engraçado, porque às vezes as coisas acontecem nas nossas vidas e nós não acreditamos. A Bíblia diz que quando Pedro foi pego, a igreja se propôs em orar. Colocar em seu coração o desejo e a busca por Deus, a fim de dar livramento a Pedro. Mas a história diz que quando eles se propuseram buscar a Deus em oração, Deus ouviu na mesma hora. Deus envia um anjo até o cárcere onde estava Pedro, solta-lhe as cadeias das mãos, dos pés, abre as portas que estavam trancadas e leva Pedro para fora das cadeias. E quando Pedro já estava fora, Pedro vai próximo a uma casa onde os discípulos e os irmãos estavam orando. Aqui começa a mensagem, pastor. Aqui começa a mensagem. Por que começa a mensagem? Porque quando eles estavam orando para Deus dar o livramento, parecia que eles oravam, mas não acreditavam. Por que eu digo isso? Porque quando Pedro é solto e bate na porta, alguém vai atender, uma garota vai atender, ouve a voz de Pedro e reconhece que é Pedro. Ela corre e não abre a porta, ela corre e fala aos discípulos: Pedro está lá fora. Alguém diz: tu está ficando louca. Aqui há uma contradição muito séria entre aqueles que buscam o milagre de Deus, mas não acredita, pastor Sebastião, que ele pode realizar. E às vezes, quando eu olho para esse texto, eu percebo que tem muitas pessoas dentro da igreja que estão vivendo o mesmo cenário de dificuldade. Talvez o cenário da vida desta pessoa seja um cenário onde talvez alguém veja, mas talvez ninguém percebe, porque essa pessoa está vivendo uma luta, uma batalha travada sozinho. E às vezes ele começa ou ela começa a orar a Deus, pedindo que Deus dê o livramento, Deus traga o socorro, Deus traga o abrigo,
mas parece que essa pessoa que está orando é a primeira a não acreditar. Foi o que aconteceu com a igreja, quando orava a Deus, pedindo que Deus desse o livramento a Pedro. Quando a garota voltou e disse, é Pedro que está na porta, disseram que ela estava maluca, que ela estava doida. Não acreditaram. E Pedro, na verdade, era a resposta que eles estavam buscando de Deus. E Pedro batia na porta e ninguém abria. Batia na porta e ninguém abria. Pedro era a resposta das suas orações, mas eles não acreditaram. Existem pessoas que precisam entender duas coisas. A primeira é, quando eu elevo o meu coração a Deus em um determinado propósito, eu tenho que crer. Crer é o mesmo que acreditar. Se eu não acreditar que Deus é capaz de fazer muito mais do que eu penso, muito mais do que eu estou pedindo, jamais vai acontecer aquilo que eu quero que aconteça na minha vida. Porque não basta simplesmente você buscar. Existe a fé que leva você a orar, que leva você a buscar a presença de Deus. Mas, se você não crer que após a sua oração, Deus já determinou o milagre na tua vida, existem pessoas que parece que não acreditam, que todo tempo fica naquelas palavras repetitivas, todo tempo repetindo aquele mesmo pedido, parece assim que Deus não está ouvindo ele. Então, quando Deus faz o milagre na vida de Pedro, automaticamente, Pedro é livre, é solto da prisão. Mas a igreja que estava orando pelo livramento de Pedro não estava acreditando, pastor Sebastião. Muitas vezes a gente não entende por que Deus, tem gente que até diz, Deus não me ouve, né? Deus me ouve todos os dias. Agora, eu não tenho entendido como é que Deus tem operado. Porque a minha fé tem sido uma fé, como eu costumo dizer, né? É energia de favela. Uma hora tá bem, outra tá mal, que não puxa nem a geladeira. Então, muitas vezes a nossa fé, ela tem momentos, chamado momento de fraqueza, porque a gente é muito levado ao papado, né, pastor? Mas tem que tocar para sentir. E essa fé, ela precisa ser uma fé que não tem que tocar. Você só tem que acreditar. Você já imagina, você está pedindo para alguém que você não está vendo, mas você está sentindo que aquilo dentro de você vai acontecer. E isso precisa mudar. Quantas vezes nós fizemos isso? A gente clamou, chorou, jejuou, mas no fundo mesmo, no fundo, a gente não acreditava que Deus seria capaz de fazer o impossível nas nossas vidas. A verdade disso é que quando a gente levanta da oração, muitas das vezes, muitas pessoas fazem isso ao levantar de sua busca, de sua oração. Bate a incredulidade, ou seja, a dúvida. A dúvida é o fruto da incredulidade. E esse fruto, muitas das vezes, impede o agir de Deus, o trabalhar de Deus. Deus tem resposta para a sua vida. A questão é, você está pronto para acreditar que Deus pode fazer o impossível na sua vida? Você acredita que Deus é capaz de mover montanhas por amor a você? Não basta simplesmente você orar. Você tem que determinar para você mesmo que você serve um Deus vivo e poderoso, capaz de modificar o roteiro da tua história, o roteiro da tua vida. E isso só vai acontecer quando eu aprender a acreditar de que tudo é possível aquele que crê. Fé, né? Fé é uma coisa assim que não tem explicação. A nossa fé, ela nos transporta ao lugar do milagre. Quando eu acredito que Deus é capaz de fazer o impossível na minha vida, eu tenho que acreditar que a minha fé está me transportando para o lugar desejado, para o lugar do milagre. Às vezes, olhando humanamente, parece estar tão distante, parece ser tão complicado, parece ser tão difícil. A gente olha para os filhos de algumas irmãs
que se desviaram e se voltaram para as drogas, estão na Cracolândia, aprisionados, vivendo como mendigo. Algumas pessoas talvez já disseram a esta pessoa que não tem jeito para ele, não tem jeito para ela. E às vezes essa palavra negativa acaba desencadeando dentro da gente uma incredulidade, uma incerteza. É por isso que nós sempre falamos e sempre vamos continuar batendo nessa tecla. Toda palavra contrária àquilo que Deus já determinou para mim e para você, ela não pode nos prender a algo que simplesmente nos prende a uma mentira, a uma ilusão, a uma incerteza daquilo que Deus já proporcionou para as nossas vidas. Eu tenho que ser o primeiro a acreditar, porque se Deus prometeu na minha vida fazer algo extraordinário, a Bíblia diz que Ele é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou do que pensamos. A incerteza, ela é uma barreira que impede com que a nossa oração chegue a Deus. Por isso que a Bíblia diz, ao aproximarmos de Deus, nós temos que crer e acreditar que Ele pode fazer, pastor Sebastião. Com certeza, né? Certa vez eu vi uma pessoa dizer, tu nunca vai ser crente. Primeiro da circunstância de onde eu saí, né? E quando alguém falou isso, teve uma senhora que teve coragem de falar de Jesus para mim. Teve que eu não acreditar, mas Deus realmente fez a obra a partir daquele momento, né? E se a gente for comunicar através dessa mensagem de Pedro, né? Saindo do cárcere, tem muita coisa para a gente explicar, para a gente comunicar, que o nosso tempo não nos permite mais, né? Que Deus abençoe a vida de vocês, conceda graça, e assim como Deus fez na vida de Pedro, libertou Pedro do cárcere, que possa também concluir a boa obra que um dia Ele já prometeu para mim e para você. Um bom final de semana, um abraço a todos, fiquem todos na paz, em nome de Jesus. Vamos finalizar com a palavra de oração rapidinho. Querido Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, nós mais uma vez te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra nos encorajar a estar na Tua paz, aqui, meu Pai, nesses microfones, ministrando, falando de Ti e agradecendo. Pai, obrigado, Senhor amado, pelo diretor Samuel, que está aqui conosco, Pai amado, conduzindo, meu Pai amado, essa mesa de som para que nós podemos estar no ar. Obrigado, Senhor, pelo espaço que o Senhor tem dado. Obrigado, Senhor, por todos que estão ouvindo em casa, Pai amado. E estão ali, meu Pai, ligadinho. Cada irmão, cada irmã seja abençoada nesse final de sábado. Em nome de Jesus. Amém. Fique na paz. ZYT 357, Rádio Ondas de Paz Renascer HD, transmitindo em 106,3, situada na Avenida 1, número 23, bairro Salinas do Sacavém, em São Luís. Telefone DDD 98 987 31 3696. Rádio Ondas de Paz Renascer HD, a sua rádio companheira.